Fala galera, mais um vídeo da série Desenvolvimento Web e hoje a gente vai falar sobre Flexbox, então bora pro vídeo. E antes de continuar o vídeo, eu gostaria de pedir imensamente para vocês já irem me seguindo nas redes sociais, é tudo rods_dev, e também já se inscrevam no canal, deem aquele joinha, compartilhem com os amigos de vocês que vai me ajudar bastante, beleza? Então, o Flexible Box Model é o famoso Flexbox ou até mesmo só Flex. Esse cara é uma propriedade que existe no CSS e ele permite a gente organizar o nosso layout de maneira unidimensional, então apenas em uma dimensão, pode ser ali uma linha ou uma coluna, do jeito que a gente definir. Então eu vou mostrar aqui para vocês como funciona já na prática. Então eu vou começar aqui apagando todo o código que a gente já fez até hoje. Vamos começar aí tudo do zero. Vou mudar aqui o título da nossa aplicação, vou colocar layout, vou linkar o nosso CSS novamente, style.css, beleza. Então aqui no nosso body eu vou começar adicionando uma div. E dentro dessa div eu vou colocar o nome dela de container. Dentro desse container eu vou colocar mais uma div, vou colocar uma classe chamada item e vou colocar o número 1 dentro. Vou repetir isso algumas vezes, vou mudar os números para 1, 2 e 3 para a gente entender um pouquinho ali o que está acontecendo. E vou começar a alterar aqui os nossos estilos. Vou apagar tudo que a gente já fez até hoje. Vou colocar aqui, então, hashtag, qual é o nome? Container. Difícil. Hashtag, lembrando que é o ID, né? Se você não lembra disso, isso já tem alguns vídeos anteriores, então corre lá. Vou deixar o link aí em cima, o card. Então, o container eu vou definir como display flex. Então eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês como é que funciona. Quando a gente tem o display flex, isso quer dizer que todos os elementos filhos deste elemento, eles vão estar sujeitos ao comportamento do flex. Então, para ficar um pouquinho mais visual, eu vou adicionar aqui os nossos itens. Vou colocar uma cor diferente aqui para a gente entender um pouquinho melhor o que está acontecendo. Vou mudar o background color para light green, por exemplo. Eu posso mudar a altura e largura, então vou deixar um height de 200 pixels, por exemplo, só para ilustrar, e um width de 200 pixels também. Aqui eu vou mudar a cor do container também para a gente enxergar tudo o que está acontecendo. Background color, vou deixar um light salmão, por exemplo. Aqui eu coloquei um 2 pontos que não existe. Beleza. Então vamos ver ali na tela o que está acontecendo. Então a gente consegue enxergar aqui em laranja o nosso container, que tem a propriedade display flex, e aqui os nossos itens, que são divs, e elas estão sujeitas, elas estão dentro ali do nosso container. Então, para explicar um pouquinho para vocês o que está acontecendo, por padrão, quando a gente define o display flex, os itens que vão dentro desse container, eles vão ficar alinhados em linha. Então, eles possuem a propriedade flex direction row. Esse é o padrão que vem ali no flex quando a gente define o display flex. Mas a gente pode alterar, por exemplo, para column. E aí, quando a gente vier aqui, a gente consegue enxergar que eles mudaram de linha para uma coluna, tá certo? Bom, então com isso deu para vocês entenderem que a gente consegue definir eixos. Então, por exemplo, na horizontal seria o row e na vertical seria o column. Uma outra coisa que a gente pode definir também é por exemplo, a direção. Se a gente colocar reverse, vocês vão identificar aqui que os números ficaram trocados. Antes estava 1, 2 e 3 e agora ficou 3, 2, 1. Uma outra coisa que eu ainda não citei para vocês, mas é bastante importante, eu acho que poucas pessoas sabem disso, é que quando a gente define o display flex, ele vai começar a renderizar os itens no início do modo de leitura de cada idioma. E isso é importante porque no Ocidente geralmente a gente lê da esquerda para a direita, então os itens vão ser renderizados aqui na esquerda quando a gente define display flex. No entanto, em outros países, em idiomas árabe, por exemplo, é comum se ler da direita para a esquerda. Então, os itens eles seriam renderizados aqui na direita. E isso é muito importante quando a gente tem, por exemplo, aplicações globais, em que a gente pode acabar tendo esse conflito de layout. Então, a gente sempre precisa ter isso em mente quando a gente está construindo a nossa aplicação. Se a gente quiser alterar onde está sendo renderizado esses itens, se no começo ou no final, por exemplo, a gente pode utilizar uma propriedade chamada align items e, por exemplo, utilizar o flex end. E aí os itens eles vão ser renderizados no final da margem de leitura.
Bom, uma outra coisa que eu ainda não disse para vocês, mas é extremamente importante, é que quando a gente define displayFlex, o nosso elemento que a gente definiu essa propriedade, ele vai ocupar a largura que ocupa o seu pai, o seu parente mais próximo ali no caso. Então, como o nosso parente mais próximo é o body da nossa aplicação, então ele ocupou aqui toda a largura do nosso browser. Mas, por exemplo, se eu definir, ao invés de flex, e sim inline flex, a gente vai ver que aqui ele ocupou apenas o tamanho de largura dos filhos dele. Então, essas medidas também são bastante importantes para a gente levar em consideração. Bom, eu vou voltar aqui, o inline flex, eu vou deixar apenas flex, para mostrar uma outra coisa bastante bacana para vocês. Eu vou voltar aqui, ao invés de column reverse, eu vou deixar em row. Então, a gente voltou aqui com 1, 2 e 3. E vou adicionar uma propriedade chamada justify content e vou colocar space between. Então, a gente criou espaços entre os elementos. Eles vão ocupar ali toda a largura do pai deles, do container, né? E ali a gente vai adicionar espaços entre os elementos para que eles fiquem iguais, de maneira simétrica, digamos assim. Uma outra possibilidade também é space evenly. Ele vai tentar espaçar de maneira igual, antes e depois de cada elemento. E uma outra possibilidade aqui de a gente alinhar esses itens seria o space around, que ele funciona de maneira bem semelhante ao space evenly. E tem também o clássico center, né, que a gente deixa todo mundo ali no meio. Uma coisa bastante importante que eu preciso explicar para vocês é a diferença entre o Justify Content e o Align Items. A grande diferença é que o Justify Content ele leva em consideração o nosso eixo principal para fazer os alinhamentos. Então, o Flex Direction é row, então o Justify Content vai levar a linha em consideração. Ele vai tentar organizar os itens ali naquela linha. Já em consideração o Align Items, ele leva o eixo secundário em consideração. Então, se a gente está em linha, ele vai tentar alinhar em colunas. Para ficar mais claro para vocês, eu vou deixar aqui a altura, um height, de 1000 pixels. Vamos ver se vai funcionar. E eu vou adicionar, ao invés de flex end, eu vou colocar aqui center. Então, se funciona da maneira que eu expliquei, os itens vão ficar no centro em relação à altura e no centro em relação à largura. Então, ele vai ficar bem no meio do nosso componente div. Então, funciona da maneira que a gente esperava. Se eu colocasse aqui, por exemplo, um flex end, então aqui ele vai ficar no final, na direita do que a gente definiu, certo? Exatamente. Então, funciona de maneira bem legal esse nosso flex. E uma outra propriedade que eu tenho aqui para mostrar para vocês se chama flex wrap. E para mostrar isso, eu vou repetir aqui muitas vezes esses itens. E eu vou, por exemplo, eu vou tirar aqui, vou comentar esses dois nomes. Vamos ver como é que ficou. Beleza. Então aqui temos nosso container e nossos itens repetidos aqui muitas vezes, né? Então observem que o Flex ele tentou organizar aqui de uma maneira que caibam todos na nossa linha. Mas se eu adicionar essa propriedade que eu disse, chamada chamada Flex wrap, eu vou escolher o valor wrap, né? Observem que ele tenta fazer uma quebra de linha e tenta adicionar itens em uma linha para baixo. Então, essa é a função aí do wrap, é fazer uma quebra de linha, ou a gente pode escolher, por exemplo, outras opções no wrap, e aí ele vai manter ali na nossa linha, né? A gente poderia também escolher wrap reverse, então ele vai tentar começar 1, 2, 3 na linha de baixo e depois fazer a linha que seria embaixo ficar em cima, e por aí vai. Bom, galera, eu acho que do Flex ainda existem mais algumas coisas para falar, mas essas eram as coisas principais que vocês precisavam saber para trabalhar um pouquinho com o Flex. Se ficou alguma dúvida, eu vou deixar alguns conteúdos aí para vocês consultarem sobre o Flex, que ajudam bastante a gente na hora de estudar. Eu recomendo muito vocês testarem o Flex,
porque ele é um pouquinho tricky, ele é um pouquinho complicado de vez em quando, mas quando você se acostuma com ele, ele funciona de maneira bem eficiente. Existem algumas outras ferramentas semelhantes ao Flex, como por exemplo o Grid, mas ele funciona de uma maneira um pouquinho diferente. Então tem as suas diferenças, tem momentos certos para você utilizar o Flex e momentos certos para você utilizar o Grid. Um é melhor para um caso, o outro é melhor para outro. Eu posso falar sobre isso em um outro momento, em um outro vídeo. Eu acho que vai ajudar bastante gente a quando usar um e quando usar o outro. Eu particularmente eu prefiro usar o Flex quando posso, mas eu entendo que o Grid também tem os seus momentos de serem utilizados. Então é isso, galera. Se ficou mais alguma dúvida, deixem aí nos comentários e a gente se vê no nosso próximo vídeo.